Bom dia! Oi, bom dia! Estamos iniciando aqui agora. Bom dia, Stephanie. Stephanie foi a primeira a entrar. Marcinha, bom dia. Oi, minha gente. Oi, Ive. Bom dia. Vamos para mais um dia, né, gente? Hoje com a nossa bispa, Dirce. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Cláudia. Mari. Saudade, Mari. Andréia. Fátima. Oi, Ive. Gabi. Vontade de acenar para todas. Bom dia, gente. Louvado seja Deus, né? 10 de abril. Hoje, 10 de abril, dia número 100. Bom dia, Jaqueline. Amo você também, Mari. Sandrinha. Tô te devendo, Sandrinha, para marcar com a minha filha, para você fazer aquela maquiagem na gente. Marcele. Tati, Pati, bom dia. Somos 17 por enquanto. Bom dia, Marcinha. Eu vou marcar com ela, viu? Vamos deixar entrar mais algumas irmãs pra gente poder começar. Ai, o texto hoje é a coisa mais linda, mais linda. Pois é, dia 10 de abril, dia 100, é um número profético, Jaqueline. Daqui uns dias, Marcinha, é o dia da Mari, viu? Falta pouco. A próxima eu acho que é a Tati. Tenho quase certeza que é a Tati, a próxima. Vai ser maravilhoso, gente, também. Bom dia, gente. Andréia, Maria de Leusa. Vou dar mais um minuto para todo mundo entrar. Para a gente poder começar, tá bom? Amém, Jaqueline, amém. Em nome de Jesus. Então, vamos começar, né? Já somos 30. Vamos começar, então. Vamos começar orando, né? Falando com o nosso Deus, entregando esse dia maravilhoso e profético nas mãos dele, né? O dia ainda não amanheceu, mas é já já que amanhece. Daqui dá pra ver o sol nascendo, sabe? Então vamos lá, né? Vamos orar, né? Vamos fechar os nossos olhos, orar, falar com o Senhor, entregar a nossa vida para Ele nesse dia. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia, Senhor. Mais um dia na Tua presença, meu Pai. Que esse dia seja um dia glorioso, um dia abençoado, Senhor, cheio da Tua graça, do Teu favor. Derrama sobre a casa das minhas irmãs, Senhor, o melhor, Senhor, porque o Senhor morreu naquela cruz, Senhor, e pagou o preço, Senhor. Para hoje, Pai, nós temos acesso, Senhor, ao melhor que o Senhor tem para nós. Obrigada, Deus, pelo Teu Filho, Senhor. Obrigado por Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por nos conduzir ao melhor lugar, ao melhor caminho, Senhor. Obrigado por todos os ensinamentos, Senhor. Amanhã vai ser o meu último dia aqui, Senhor. Mas que hoje, Senhor, eu possa falar ao coração das minhas irmãs, Senhor. Alcançar o coração delas, meu Pai, com a Tua palavra, Senhor. E que essa palavra, Senhor, dê muitos frutos dentro da casa delas, Senhor, no trabalho delas, meu Pai. Aonde elas forem, meu Deus. Em nome de Jesus, nós Te amamos.
Queremos o Senhor, que a tua presença, Senhor, esteja neste lugar, Senhor. Esteja na minha vida, Senhor, para que elas possam, Senhor, alcançar o segredo, Senhor, do teu coração que tu tem para cada uma delas, meu Pai. Em nome de Jesus, esteja conosco, Senhor. Vamos iniciar mais uma leitura da Bíblia, Senhor, e venha falar aos corações, Senhor. Fala comigo primeiro, Senhor, e depois com as minhas irmãs, meu Pai. Em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu povo. Glória a Deus, né? E hoje o texto tá lá em Josué 1:9. Vocês vão amar essa leitura. Tá muito lindo, gente. Muito lindo. Eu amo também quando é a nossa bispa Dirce. É muito maravilhoso. Lá em Josué 1:9 diz assim, eu vou ler nessa leitura aqui da minha Bíblia aqui. Ora, não te ordenei eu? Ser forte e corajoso. Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. E na linguagem aqui do texto, do livro, tá assim. Não tomando eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E o título é assim: a travessia exige que você deixe para trás o que sustentou ontem para abraçar a identidade de quem conquista o amanhã. Então, para quem entrou agora, hoje é dia 10 de abril, o dia 100, o número 100 do ano, né? Então, eu vou ler aqui o texto agora. Você precisa entender o peso da sua identidade original. A palavra hebreu carrega um significado profético, aquele que atravessa. Você não foi desenhada para ficar paralisada à margem, observando a promessa de longe. Você faz parte de um povo que cruza fronteiras e rompe limites. Eita, que é forte. No entanto, para tomar posse do que é seu, existe uma parada obrigatória chamada Gilgal, o lugar onde a vergonha do passado é removida e a mentalidade de escravo é trocada pela de governador. Muitos de nós queremos a conquista, mas insistimos em carregar as ferramentas da estação passada. No deserto, o povo comia o maná, um sustento que caía do céu sem esforço. Mas preste atenção nisso. Para entrar na terra da promessa, o maná precisa cessar. Você deve estar disposto a largar a segurança da sobrevivência para experimentar a provisão da conquista, comendo os frutos da terra. Deus quer levá-lo de uma mentalidade de dependência infantil para uma maturidade de quem planta, colhe e governa. Em Gilgal, Deus deu uma ordem a Josué que parecia loucura estratégica. Circuncidar o povo antes da guerra? Como assim, né? Pense na vulnerabilidade disso. Estar fisicamente debilitado diante de muralhas e gigantes? É isso mesmo, porque a verdadeira vitória no reino não vem da força do seu braço, mas da sua dependência absoluta. A circuncidão aqui representa cortar a confiança na carne, na sua própria capacidade de articulação e na sua autossuficiência. É Deus dizendo: eu quero que você deixe o orgulho e a força do Egito para trás, pois o lugar onde você vai entrar, somente a minha presença garante a vitória. Quando Josué se depara com aquele homem com a espada desembainhada, ele faz a pergunta que todos nós fazemos: você é por nós ou pelos nossos inimigos? E a resposta é o choque de realidade. Não, ele se apresenta como o comandante do exército de Deus. Ele não veio para validar a sua agenda pessoal
ou os seus projetos, mas para estabelecer o reino. A chave da vitória não é trazer Deus para a sua estratégia, mas se alinhar totalmente à estratégia dele. Identifique as áreas em que você ainda não está confiando na sua própria força e faça o corte necessário para depender totalmente da direção divina. Pergunte hoje ao comandante qual é a estratégia específica para as suas batalhas. Depois, obedeça sem questionar e marche até que a vitória se torne completa. Uau, que texto, minhas irmãs! Eita, Jesus! O título já está falando muita coisa, né? Fala sobre uma travessia, né? Que exige de nós coragem para soltar o que aquilo um dia nós sustentamos, né? Não porque aquilo que sustentávamos era ruim, mas porque aquilo que sustentávamos já cumpriu o seu tempo na nossa vida. E é hora de avançar e deixar algumas coisas que tínhamos para trás, né? E rumo ao novo, né? Porque a identidade de quem conquista o amanhã não se constrói carregando estruturas do passado. Eita, Jesus! E existe uma nova identidade, né? No começo aí você vê que a gente precisa entender o peso da nossa identidade original. Então, nós temos uma identidade original, né? Então, a gente precisa entender o peso dessa identidade. E a nossa identidade, né, não começa no que a gente vive hoje. Começa naquilo que Deus declarou sobre nós muito antes, né? Antes, desde o ventre, né, da nossa mãe. E Hebreus, que fala sobre a palavra hebreu, que é aquele que atravessa, né? Então, significa que nós não podemos mais permanecer paralisadas. Ficar paralisadas nunca foi para nós uma opção, nunca. E a gente faz parte desse povo, né? A gente faz parte desse povo hebreu e a gente precisa atravessar. Só que também fala sobre Gilgal, né? Gilgal não é um lugar confortável, né? Gilgal tem cheiro de passado, né? Então, é onde a nossa vergonha, como ela mesma fala aí no texto, é onde a vergonha do passado é removida, né? E agora, aquela mentalidade que tínhamos de escravo é trocada pela identidade de governo, de governador, né? Como ela tá falando aí mesmo no texto, né? E é lá em Gilgal que a vergonha do Egito, ela é retirada. E aí, eu vinha contando para vocês um pouco sobre mim, sobre o meu testemunho de quando eu comecei nessa minha profissão de corretora. E há alguns dias atrás eu falei, Deus, eu tenho que contar para elas como foi a minha primeira venda, né? Pra gente completar tudo isso. E só que de uns dias pra cá, não via um momento para estar encaixando tudo isso. Mas hoje é o grande momento. E aí, como eu falei para vocês há uns dias atrás, eu demorei 6 meses para fazer aquela minha primeira venda, né? E hoje você olha, 6 meses parece pouco, mas naquele tempo eram muitos dias, né? Porque quando você trabalha com vendas, você precisa vender, você precisa comer, você precisa se vestir, você precisa pagar aluguel, né? Então, 6 meses ali parecia muito tempo, né? Hoje, olhando, parece pouco, mas naquele momento parecia muito. E aí, atendi uma cliente e o marido dela tinha falecido e deixou para ela um seguro de vida. E com esse seguro ela ia comprar alguns imóveis para os filhos, né? E aproveitar isso daí para estar comprando imóveis para dar um imóvel para cada filho.
E aí eu atendi ela lá em Águas Claras e mostrei um apartamento para ela. E ela falou assim para mim: Karine, eu vou comprar 2 apartamentos. Aí eu, eita Glória, já vou vender logo 2 de uma vez. E aí eu fui ali, mostrei. E ali aí nessa visita, o filho dela, o outro filho também visitou outros imóveis. E ela falou: Karine, eu vou comprar só um. O meu filho invocou com um outro apartamento e eu vou ficar só com um apartamento. E eu, chegou o dia da minha vitória, chegou o dia da minha vitória. Glória a Deus, chegou o dia da minha vitória. E o medo de perder aquela venda era tão grande que eu fui na minha pastora, que na época era a pastora Hilton, e falei assim: pastora, no final do culto eu cheguei: pastora, a senhora pode orar por mim? E aí ela, claro, eu quero que a senhora ore para que o Senhor venha proteger essa minha bênção. Eu ainda não tinha fechado o negócio e eu precisava, na minha cabeça eu precisava de uma proteção naquela venda, para que eu não perdesse aquele negócio. E ali, quando a pastora orou, Deus começou, no meio da oração, não era mais a pastora falando comigo, né? Não era mais a oração da pastora, mas era o próprio Deus falando comigo. E Deus falou assim: filha, eu sou como o sol, e você anda em direção aos meus raios. E estou eu te dando essa bênção. E essa bênção, ela não vem de homens, vem de mim. E essa é só a primeira de muitas que eu ainda vou te dar. Leia, aí ele pediu para eu ler Eclesiastes do início ao fim. E ali eu fiz o que ele me pediu, li Eclesiastes do início ao fim e fui para casa naquele dia. Quando eu cheguei em casa, já era bem tarde, já era umas 10 e pouquinho, 10 e meia mais ou menos da noite, depois do culto, a cliente me liga. E nisso, ela tinha feito uma proposta. Tenta com ele 220 mil. E ali eu tinha conseguido os 220 mil. Então, quando chegou a noite, ela me ligou e falou assim: Karine, é o seguinte, eu olhei outros imóveis e eu tô achando que esse valor tá muito alto. Eu quero que você tente com ele 215, porque eu só vou comprar se ele fizer por 215. E como eu tinha falado para vocês, o dono da imobiliária era o meu tio, o meu padrinho, né? E aí eu fui e falei assim: tá bom, eu vou tremendo, né? Morrendo de medo de perder a venda, mas lembrando ao mesmo tempo que Deus falou que essa venda, que era ele que estava me dando, que eu não precisava me preocupar. E aí nisso eu já sabia que meu tio não ia aceitar, porque ele já tinha me falado que era 220, nenhum centavo a menos, e que estava fazendo aquilo por mim. Aí eu fui e entrei nesse Gilgal, e entrei nessa batalha. Naquele momento, a Karine precisou marchar naquele lugar. E ali eu entrei no meu quarto, eu fechei a porta, e eu comecei a marchar, e eu comecei a declarar, e eu comecei a falar que essa venda era minha, e que o diabo ele tinha que soltar a mão dessas vendas, e comecei a marchar ali no quarto, e comecei a entrar numa batalha que eu não estava mais lutando por algo que era meu, mas algo que era de Deus. E aí eu comecei a marchar e orar, e fui dormir. E no outro dia tinha uma reunião, né, na empresa, de manhãzinha, era um café da manhã, ele era 7 horas da manhã, sempre tinha esse café da manhã, e eu ali, naquela luta, participei da reunião, participei do café da manhã, e ali eu fui na sala do gerente, e o gerente falou pra mim: Karine, só se você for lá conversar com seu tio de novo. E ali meu tio tinha chegado, eu subi, a sala dele era em cima, e aí eu falei pra ele, eu falei assim: Zé Eduardo, ela só compra se você fizer por 215. Se você não fizer, ela não vai comprar. Porque eu pensei, eu preciso tentar primeiro com ele, pra ver se ele faz, né? E aí ele olhou pra mim e falou assim: não, eu não vou tirar mais nenhum centavo desse apartamento. Tudo que eu tinha pra tirar, eu já tirei. Então, ou ela paga 220, ou simplesmente ela não vai comprar. E ali eu desci, né? E aí eu cheguei pro gerente, que na época era o Flávio, e falei assim: Flávio, ele não faz. Aí o Flávio, e eu esperando que o Flávio ligasse pra cliente pra falar com ela, né?
E o Flávio falou assim pra mim: pois agora, Karine, você vai ter que ligar pra ela. E você vai ter que falar com ela, que é 220 ou nada. Ou ela não compra o apartamento. Aí eu olhei pra ele e falei assim: eu tenho que ligar pra ela? Não, você liga pra ela. Ele: quem vai ligar pra ela é você. E ali, pode sentar nessa mesa aí e ligar pra ela. Aí tinha uma mesa redonda assim na frente. Eu sentei, tremendo, gente, tremendo. Porque naquela época eu ainda tremia pra fazer uma venda, né? Que era a primeira. Hoje não, hoje eu faço de boa, mas naquela época eu tremia. E aí, é igual quando você vai pregar pela primeira vez. Você vai, ó, tremendo. E aí, eu fui e liguei pra ela. Eu falei assim: oi, dona Fátima, bom dia. Então, eu conversei aqui e assim, eu até conversei com meu tio, eu fui lá na sala dele. Mas assim, ele não quer tirar mais nenhum real do apartamento. Sabe por quê? Porque ele acha na cabeça dele que tudo que ele tinha pra mexer, pra tirar de valor, ele já tirou. E se ele tirar mais algum valor desse apartamento, é como se ele estivesse dando o apartamento pra você. E aí, ele não quer fazer. Então, eu não sei mais o que eu faço. Falei pra ela, fui bem, rasguei meu coração pra ela e falei a verdade. E aí, ela falou assim: como assim? Ela começou a brigar comigo no telefone. Ela: como assim? Ele não pode dar pelo menos mais 5 mil reais de desconto? Aquele apartamento, Karine, ele poderia muito bem fazer isso por mim. Não custava nada. Eu: não, ele não faz. E não tem como tentar mais nada. Aí ela falou assim: tá bom, Karine, olha só. Aí, e eu já tava murchinha, gente. Murchinha assim na mesa, sabe? E eu só lembrava da pastora falando que Deus tinha me dado a venda. Aí ela foi e falou assim: Karine, olha só, eu tô indo aí agora nessa empresa, tá? Eu vou pagar os 220 que seu tio quer que eu pague nesse apartamento. Deixa aí no telefone, gente. E eu fui fazendo assim, ó. Aí, e eu vou pagar esses 220 nesse apartamento. E eu tô indo aí agora, porque eu quero que você entre comigo nesse apartamento, porque eu quero subir nesse apartamento hoje. Pode vir, a chave tá comigo, pode vir, eu tô aqui na empresa te esperando. Gente, ela foi lá na empresa, ela assinou tudo que tinha pra assinar e nós fomos no apartamento. Gente, vocês não acreditam. Quando chegou no apartamento, ela olhou tudo, ela falou: eu quero ver tudo naquele apartamento. Ela mediu, ela fez tudo que ela queria dentro daquele apartamento. E simplesmente, eu falei assim: então é isso, né? Então vamos, né? A senhora já viu tudo que tinha pra ver. Ela: agora nós vamos dar as mãos e vamos orar, agradecendo a Deus por essa bênção. Gente, juntou todo mundo no apartamento, fez uma roda, todo mundo ali na sala, e todo mundo começou a orar e deu glória a Deus. Foi sobrenatural. Eu descobri que o filho dele, a nora, que estava grávida na época, eram crentes, estavam ali tinham recebido uma promessa. Deus usou uma pessoa para falar para eles que aquele bebê ia nascer, eu até me emociono, ia nascer na casa própria dela. E quando aquela bebê nasceu, ela estava no apartamento próprio dele. E eu fui abençoada. E aquela foi a minha primeira venda. Gente, mas eu gritava tanto. E foi tão sobrenatural. Por quê que foi tão sobrenatural aquilo também? Porque quando eu recebi aquela comissão, gente, eu não tinha um aluguel para pagar. Eu não tinha um boleto para pagar. Deus me sustentou por 6 meses em tudo que vocês imaginarem. E esse dinheiro ficou mais de um mês parado na minha conta, porque eu não tinha nada. Eu não tinha uma dívida para pagar com ele. Deus, ele é muito maravilhoso. E aquele ali foi o meu Gilgal, né? Onde eu tinha que parar de lutar as minhas lutas e lutar as lutas de Deus, né? E isso é o Gilgal. Então vamos continuar aqui, que o testemunho demorou, né? E no parágrafo 2 fala sobre o maná, um maná que caía, né? Um alimento que ninguém precisava plantar, ninguém precisava
fazer nada, ele já caía do céu. Era uma provisão de sobrevivência, mas não era uma provisão de governo, né? E quando o maná, de repente, ele para, né? Não quer dizer que é a falta de Deus, mas é uma promoção. A gente vê aqui no segundo parágrafo que é uma promoção. Ali o povo tinha que começar a plantar, a colher e a governar, né? E ali em Gilgal, Deus deu a ordem, né? Deus dá uma ordem que era uma loucura estratégica, né? Quando você olha aí para o terceiro parágrafo, vou dar uma acelerada aqui, gente. No terceiro parágrafo, você vê Deus dando uma ordem que parecia uma loucura estratégica, né? Que era circuncidar aquele povo. Simplesmente aquilo ia se tornar, o povo ia se tornar vulnerável, né? Com relação ao inimigo, entendeu? Então, aquela circuncisão, ela simplesmente representava cortar a confiança da carne, né? E naquele momento que eu estava naquela madrugada ali orando e marchando, era como se Deus estivesse cortando essa minha confiança na minha própria carne, né? Deus estava cortando a minha autossuficiência, o meu orgulho disfarçado. Eu não era mais para eu usar a minha própria força, né? Mas cortar aquela segurança que eu tinha em mim mesmo, né? E depositar toda a minha confiança em Deus, né? E ali ela fala que no final do último parágrafo, eu quero que você deixe o orgulho e a força do Egito para trás, né? Pois o lugar para onde você vai entrar, somente a minha presença garante a vitória. E eu vou te falar, gente, de lá até aqui, isso aí foi, eu vou te falar a data exata que aconteceu isso daí para você ter uma ideia. Foi em janeiro de 2008, né, que aconteceu isso daí. Janeiro, quase fevereiro já de 2008. De lá para cá, simplesmente todas as vendas que eu fiz, que depois disso foi uma venda atrás da outra, Deus me abençoando, e tudo que eu fiz não foi feito pelas minhas próprias mãos. Nenhuma dessas vendas que eu fiz de lá para cá, as minhas mãos garantiram a vitória. Só a presença de Deus. Gente, eu não sei vocês, mas fazer uma venda, quando você tá ali fazendo uma venda, você sente a presença de Deus, porque é ela que garante a vitória. E ali, no quarto parágrafo, né, quando a gente vê aqui, falando sobre Josué, quando ele encontra alguns falam que é anjo, né, outros falam que foi Jesus, que ele teve um encontro ali, né, com o comandante do exército de Deus. Nossa, isso aqui é muito lindo, gente, muito lindo de se ver. Então, ele encontra ali o homem com uma espada desembainhada, né? E ele faz uma pergunta para aquele homem, né? Você é por nós ou por nossos inimigos, né? E ele fala que ele é o comandante do exército de Deus, né? Do exército do Senhor. E ali Josué se prostra em reverência, né? Aquele comandante. E o comandante fala para ele: retire as suas sandálias, pois o lugar que você está é santo, né? E eu vejo aquilo como uma tentativa humana, né? Ele faz aquela pergunta, é uma tentativa humana de colocar Deus dentro da nossa narrativa, né? Mas a resposta daquele comandante, né, quebra essa lógica, né? Então, a gente tá aqui, a gente enfrenta lutas e batalhas que muitas vezes não são nossas, são de Deus. E a gente precisa entender isso nessa manhã. A gente precisa entender isso. Que algumas lutas, igual eu, por exemplo, gente, eu vendo imóvel, eu mexo
com o sonho das pessoas. O último imóvel que eu vendi, a cliente, ela estava tão apreensiva, ela estava tão nervosa, porque era o primeiro imóvel que ela estava comprando, ela sempre morou de aluguel, e aquilo deixou ela tão tensa, e eu falava para ela, fica calma, eu acho que você não tá tensa, eu acho que você tá feliz, eu falava para ela, sabe? Eu precisei acalmar ela. E ela estava comprando ali um apartamento, né, ali no Noroeste, e ela podia estar por dentro nervosa, mas o rosto dela demonstrou para mim felicidade, né? Então a gente enfrenta lutas, eu mexo com o coração, com o sentimento das pessoas, né? Então, faço uma pergunta para você hoje, tá? Aqui fala muito também sobre alinhamento, né? Você está alinhada com aquilo, com as estratégias de Deus, com a vontade de Deus, com aquilo que Deus está fazendo. Então, eu quero que você faça uma pergunta para você mesmo. Eu estou alinhada com o que Deus está fazendo? É essa pergunta que eu quero que você faça hoje. Eu estou alinhada com o que Deus está fazendo? Então, não é só sobre as suas estratégias. Você não vai alcançar o coração do seu filho ou do seu marido com as suas estratégias, mas com as estratégias de Deus, né? Talvez hoje você está aí tentando levar o seu marido para a igreja, como muitas vezes eu estou tentando, o seu filho, né? Mas você vai usar as estratégias de Deus. Senhor, qual é as suas estratégias? Hoje eu vou deixar para trás, né, as estratégias que eu tinha, eu vou deixar para trás aquilo que eu usava quando eu estava no Egito, né? Às vezes até falar, insistir, né, com as suas próprias palavras, né? E comece dar o seu próprio testemunho, né? Mostrar o que Deus está fazendo na sua vida. Então, não é sobre as suas estratégias, e sim sobre as estratégias de Deus. Ela fala sobre isso aqui, né? A chave da vitória, aqui ó, no terceiro, né? No penúltimo parágrafo. A chave da vitória não é trazer Deus para sua estratégia, mas se alinhar totalmente à estratégia de Deus. Então foi isso que eu fiz. Naquele dia à noite, foi um alinhamento, né? Eu me alinhei às estratégias de Deus. E na minha mente eu só pensava, Deus falou para mim que essa venda é minha, que era Ele que estava me dando. Diabo, sai daqui. Sai daqui com engano, né? O diabo, ele ficou... eu estava até assistindo ontem aquela novela Jesus, que tá lá na Netflix, e era a cena onde Jesus estava ali no deserto e o diabo tentando Jesus. Jesus 40 dias no deserto e o diabo tentando ele. E o que Jesus fazia? Jesus ia lá e lançava... Ele vinha com uma palavra... E era a palavra que estava na Bíblia, que está na Bíblia. E Jesus ia com a palavra de Deus e vencia Satanás, né? Então, não é sobre as suas estratégias, mas a estratégia de Deus, né? Quando existe aquela estratégia ali para a queda de Jericó, né? Você vê aqui, não fazia sentido nenhum, né? Ali não fazia sentido nenhum. Como é que eles iam ficar marchando, gente? Por dias... do lado de uma muralha. Como pode que aquela muralha ia cair simplesmente porque tinha um povo marchando do lado daquela muralha por dias? Mas foi uma vitória de fé e foi uma vitória de intervenção divina. Foi uma ordem de Deus, eles foram ali, obedeceram o que Deus falou e a muralha caiu, né? Uma vitória espiritual, sabe por conta? Por conta da obediência. Porque eles foram lá e fizeram o que Deus mandou eles fazerem. E simplesmente por eles terem confiado na palavra de Deus. Então confia nessa palavra. É essa palavra, é essa obediência que vai trazer a vitória para você e para sua casa. Simplesmente vamos obedecer sem questionar. Eles não questionaram, gente. Olha lá, eles fizeram a circuncisão. Aquilo ali, igual a bispa falou, parecia uma loucura estratégica, mas o que eles fizeram? Eles obedeceram, eles foram lá e eles fizeram, né? Em meio a uma guerra, eles se deixaram vulnerável. Deus tirou toda a confiança que eles tinham na carne e eles tiveram apenas a confiança em Deus. Apenas não, eles
só tinham que confiar em Deus e aquilo era tudo, né? Simplesmente obedeça sem questionar e marche até que a sua vitória se torne completa. Marche, coloque um louvor na sua casa, marche diante do Senhor, declare a palavra de Deus marchando, que a vitória vai chegar, tá bom? 6:04, vamos orar, né? E que texto, viu? Que você fique meditando, fique ruminando essa palavra aí o dia inteiro aí na sua mente, no seu coração, que a vitória vai chegar. Eu tenho certeza absoluta, porque olha o que eu vivi, né? E olha o que Deus me fez viver, né? Olha que vitória, como que pode aquelas pessoas fazer um círculo de oração dentro do primeiro imóvel que eu ia vender, gente? Tem lógica uma coisa dessa? Tem não. Vamos orar, né? Fecha os olhos aí, vamos falar com Deus. Pai querido e amado, Deus, nos ensina, Senhor, nos dê coragem, meu Pai, para viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Que a Tua presença, meu Pai, nos acompanhe em tudo, Pai, que fizermos, Senhor, nesse caminho, em rumo, Senhor, a essa vitória, Senhor. Somos fortes, Senhor. O Senhor falou para o seu filho Josué, seja forte, seja corajoso. E ele foi forte e corajoso, Senhor. E nós precisamos ser fortes e corajosas, meu Pai. Porque nós cremos, Senhor, que o Senhor está conosco, Senhor, em todas as batalhas, meu Pai. Precisamos, Senhor, avançar, queremos avançar, Senhor. Não queremos, Senhor, nos prender, meu Pai, nas coisas do passado, Senhor. E abraçar, Senhor, nós queremos abraçar, Senhor, o novo, Senhor, o novo que o Senhor tem para nós, Senhor, para cada uma de nós, Senhor. Cura, Senhor, cura os nossos corações, Senhor. Nós precisamos de cura, Senhor. Alinha, Senhor, o nosso coração à Tua vontade, Senhor. E nos fortalece a cada dia, Senhor. Nós queremos obedecer a Tua palavra, Senhor. Queremos marchar, Senhor, rumo a essa vitória, Senhor, que o Senhor tem para cada uma de nós, meu Pai. Nós contamos contigo, Senhor. Contamos, Pai, com tudo que o Senhor tem para nós, Senhor. Porque cremos, Senhor, que somente, Senhor, a Tua presença, Senhor, e a Tua palavra, Senhor, não é a nossa carne, não é a nossa vontade, não é o que queremos, Senhor, mas é a Tua presença na nossa vida, Senhor. É o que vai nos fazer, meu Pai, alcançar essa vitória que o Senhor tem para nós, Senhor. Queremos cumprir, Senhor, esse destino, Pai, profético que o Senhor tem para cada uma de nós, meu Deus. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, porque sem Ti, Senhor, não podemos nada, mas contigo, meu Pai, nós podemos tudo, nós temos tudo, Senhor, porque é a Sua presença, ela que nos vai fazer avançar e alcançar essa vitória, Pai. Em nome de Jesus, protege, Senhor, a casa de cada uma das nossas irmãs, meu Pai. Coloque anjos, Senhor, nas portas, Senhor. Unge, Senhor, os umbrais, Senhor, e protege, Senhor, a casa, a família, os filhos, Pai. Em nome de Jesus, livra elas, meu Pai, de todo mal, meu Pai. Protege, Pai, as Tuas filhas como a menina dos Teus olhos, Senhor. Estamos, Senhor, debaixo das Tuas asas, meu Pai. E estamos protegidas por Ti, Senhor. E temos certeza que seremos vitoriosas. E toda a honra e toda a glória será dada a Ti, Senhor. Encheremos a nossa boca, Pai, para dizer, meu Pai, que o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, Senhor. Abençoa elas, Senhor, em tudo. Prospera, meu Deus, o caminho delas, Pai. E favorece, Senhor, derrama do Teu favor e da Tua graça sobre elas, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Muito obrigada, viu? Um beijo. Fomos 65 mulheres no dia 10 de abril, o dia 100 do ano de 2026, viu? Um beijo, amo vocês, tá? E até amanhã. Amanhã, sábado, é o nosso último dia, tá bom? E aí a próxima vai ser a Tati. Em nome de Jesus, tá? Obrigada Jaqueline, Fátima, Janete. Muito obrigada a todas as minhas irmãs. Um beijo e um dia abençoado.